Silene, escreve teu nome completo aí, por favor. Gente, boa noite. Mais uma aula do curso Ana Nery, de Cuidador de Idosos. A professora Sônia, e sejam bem-vindos. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre... nós vínhamos falando sobre o cuidado com a pele, né? Higiene, banho no leito, mudança de decúbito, né? Nós enfatizamos bastante a função do cuidador no cuidado com a pele. Então, hoje, eu preparei aqui uma aula de um workshop que nós fizemos, falando um pouquinho sobre esse mundo de tratamento de feridas, prevenção de... Lucilene Martins. Pronto, Lucilene. Ele identificou. Seja bem-vinda, amiga. Então, sobre esse mundo de tratamento de feridas e prevenção, né, que, infelizmente, gente, nós vivemos numa epidemia e o cuidador, ele tem um papel fundamental na prevenção de feridas, né, qualquer ferida no corpo do paciente. Então, o cuidador tem um papel ímpar, porque é ele que vai dar banho, é ele que vai mudar o decúbito, é ele que vai colocar na cadeira, é ele que vai tirar da cadeira, é ele que vai dar banho de sol, é ele que vai hidratar a pele do paciente. Então, é óbvio que esse profissional, ele tem que entender um pouquinho sobre lesões na pele. E é esse o objetivo da aula. É o passar, não é aprofundar nesse assunto, porque é um assunto muito vasto, tem a competência da área da enfermagem, mas sim mostrar para vocês alguns conceitos. Então, nós vamos falar do que é ferida, do que é pele, quais as camadas da pele, para a gente relembrar, quais as fases da cicatrização, qual é a diferença de cicatrização para regeneração. Vamos ver alguns tipos de feridas, e é esse o objetivo dessa aula, ok? Então, vamos lá. Qualquer dúvida... Deixa eu voltar aqui, porque a aula estava aqui na parte da tarde. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Pode interromper a aula. Pode perguntar. Bom, feridas é a epidemia escondida. Um professor Paulo Alves, especialista na área de feridas, da Universidade Católica do Porto, ele disse que, sendo necessário que os profissionais de saúde tenham uma formação contínua e especializada, ou seja, todo mundo tem que estudar um pouquinho sobre feridas, todo mundo, para poder se ajudar dentro da residência. Essa mensagem que o professor traz para todo mundo que vai lidar com pacientes, principalmente pacientes acamados, que desenvolvem muitas feridas, né? Que desenvolvem feridas por lesões na pele. Então, esse próximo conceito diz assim, é uma injúria. Eu gosto muito dessa palavra, porque quando a gente fala de injúria, nós estamos falando de maus tratos, tá? Maus tratos ao tegumento. Tegumento à pele. Quebra na continuidade da pele, dependendo do seu comprometimento, pode afetar pele, mucosas ou órgãos. Ou seja, a lesão, ela pode se aprofundar. Veja, quando a gente coloca esse conceito, é só para nós discutirmos que ferida não aparece do nada. A pessoa não pode dormir
com a pele íntegra e amanhecer com uma ferida do nada. Alguma coisa aconteceu, certo? Pode dormir bem e amanhecer com uma ferida? Pode. Passou a noite inteira na mesma posição, vai causar trombose dos vasos, hipóxia, pouco oxigênio, diminui a circulação e ela pode amanhecer, sim, com uma lesão na pele. Mas o que eu quero dizer é que não acontece do nada. A pessoa não tinha nada, não fez nada e apareceu uma ferida. Essa história não procede. Tem que existir uma injúria, algum maus tratos ou vários maus tratos na pele. Então, aqui nós temos um primeiro conceito bem simples. Ferida pode ser aguda ou pode ser crônica. Lembrando que a aguda é um curto tempo de cicatrização e geralmente um único evento provocador. Uma ferida aguda, por exemplo, um corte, que nós vamos ver já já. E uma crônica, uma ferida que leva muito tempo para cicatrizar, ultrapassam 3 semanas, meses e até a vida toda. Pode ter uma ferida que não cicatriza, ou não cicatrize na pele do paciente, e leve anos e ele com aquela ferida. Aqui nós temos um exemplo de uma ferida aguda, um corte pequeno no dedo, vai levar aí no mínimo 3 semanas para cicatrizar, no mínimo. É considerada uma ferida aguda. Já aqui nós temos uma ferida crônica, uma paciente, uma ferida bem extensa, já demonstrando um pouco de cicatriz, né? Várias imperfeições na pele dessa paciente. Então, feridas crônicas levam muito tempo e provocam deformidades na pele. Principalmente, dependendo do tamanho dela, vai provocar uma grande cicatriz ou uma pequena cicatriz, e aquele local vai ficar diferente do que era antes. Não fica mais a mesma coisa. Tá? É o processo de cicatrização. Diferente da regeneração. Nós vamos falar aqui que a epiderme, ela tende a se regenerar. Mas a derme, o tecido subcutâneo, o tecido muscular, quando lesionados, quando separados, quando a ferida forma uma cavidade, um buraco que está distante uma borda da outra, esse tecido não regenera, ele não volta a se formar novamente. Um músculo não forma novo músculo. O que acontece é um tecido de reparo. O organismo faz um cimento reparando, que esse cimento a gente chama de tecido de granulação. Nessa foto é um esquema, não é que a nossa pele seja desse jeito, não, de jeito nenhum, tá? Isso é um esquema para estudar anatomia, fisiologia. Nesse esquema, o que é que você vê? Vê essa primeira camada marrom, é a epiderme. A segunda camada mais clara é a derme. E a última camada, também meio escura aqui nesse esquema, é a hipoderme, que também pode ser chamada de tecido subcutâneo ou tecido adiposo. Você precisa saber disso? Precisa. Por vários motivos. Conforme a profundidade que a lesão acometeu a pele do paciente, conforme a profundidade, mais tempo vai demorar essa ferida a cicatrizar. E a gente tem uma ideia de profundidade quando a gente conhece os tecidos. Então, se eu perguntar para você a cor da epiderme, que é esse primeiro tecido aí, não é esse marrom, gente. Esse marrom é apenas um desenho, um esquema. Percebe que na derme, e também tem no tecido subcutâneo, bastante vasos sanguíneos. E aqui na epiderme não tem. Isso aqui é um filete nervoso. Tá? Isso aqui é uma estrutura de um nervo sensitivo.
Na verdade, aqui é um poro, aqui é uma glândula sebácea, que ela está junto ao pelo, que ela emite o sebo, que lubrifica a pele da gente. Aqui nós temos nervos, temos vários nervos, e artérias e veias, ó. Tá? E aqui é uma glândula sudorípara, essa toda enroladinha, onde ela vai expelir até aqui na ponta, ela vai expelir o suor, na verdade, esse aqui. E ainda tem vários pontos, vários nervos sensitivos, né? São receptores, na verdade, que a gente chama. Receptores de frio, de calor, de tato. Esses receptores ficam na derme e eles vão com os seus prolongamentos até a epiderme. Sabendo desse esquema da pele, epiderme, derme e subcutâneo, tá? Vocês têm que conhecer bem isso. Sabendo desse esquema da pele, nós temos, então, uma figura, que eu gosto muito dessa figura, gente, porque para tratar ferida, a gente tem que conhecer essa imagem. A gente ter essa imagem na cabeça para a gente ter uma ideia de como é a nossa epiderme. Tá? Aí nós temos a epiderme com os pelos, ó. E o que são essas estruturas em azul e verde? São micro-organismos, tipo bactérias, fungos, né? Vírus que estão por aí em menor tamanho, que os vírus são menores do que as bactérias, alguns, a maioria, aliás, mas são micro-organismos que vivem na microbiota da pele. O que é essa microbiota? É a superfície onde está cheia desses micro-organismos. Por que eu tenho que saber disso? Ora, enquanto a pele estiver íntegra, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Meu celular tá por aí? Né, por favor? E aí, quando a pele tá íntegra, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Por quê? Os micro-organismos, eles estão aí vivendo numa relação sem provocar parasitismo, sem machucar, né, a pele. Eles estão em simbiose, eles estão aí tranquilos, vivendo dos restos de células, né, do sebo, do suor, eles estão aí tranquilos na nossa pele. Mas no momento que existe uma lesão, que essa pele é rasgada, ou é lesionada, ou acontece uma injúria, esses micro-organismos entram no ferimento e podem provocar infecção, certo? Então, é muito interessante a gente conhecer como é a nossa epiderme, e só para lembrar, na nossa pele, em nossa pele, conseguem permanecer, em média, 100 trilhões de bactérias. É muita bactéria, gente, tá certo? 100 trilhões de bactérias. Então, nós não estamos sozinhos, estamos com esses micro-organismos aí na superfície da nossa pele. A epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele, vai ter a coloração de cada uma pessoa. É a camada mais externa, ela tem uma espessura entre 0,04 milímetros e 1,6 milímetros. Esse 0,04 milímetros, 0,06 milímetros, é mais ou menos a espessura de um papel, de uma folha de papel. Então, na maioria do corpo da gente, a epiderme, ela é bem fininha. Ela só é mais espessa na palma da mão e na região dos pés, na região plantar. Então, é uma camada fina da nossa pele. E por qualquer coisa, principalmente no paciente idoso, ela pode se romper. Ela pode se romper. Então, a epiderme é fina. Outro detalhe da epiderme, ela não sangra, ela não tem vasos sanguíneos, ela é sem vascularização.
E outro detalhe da epiderme é que esse daqui é muito importante, tu grava aí, ela regenera em 4 semanas. Ou seja, para a epiderme se regenerar, ela precisa aí de 4 semanas para ela formar uma nova camada e eliminar essa lesão. Bom, outra coisa importante da epiderme é que ela é uma camada, mas é formada por 4 camadas. Né? Quando a gente fala de epiderme, na verdade, ela tem 4 camadas bem mais finas, microscópicas, e a camada córnea, granulosa, espinhosa e basal. E o que é interessante dessas? A camada basal ela já está grudada à derme. E a camada córnea é a mais externa. Essa camada córnea, as células da camada córnea não têm núcleo e elas são cheias de queratina ou ceratina, que é uma proteína que dá essa firmeza à camada córnea. Quando existe, aliás, um espessamento da camada córnea provocado, por exemplo, por pressão, o que acontece nos pés, acontece nas mãos, por trabalho, essa camada ela fica ainda mais espessa, formando calos e calosidades. Então, é interessante da camada córnea é isso. É que você tem que conhecer, porque a camada córnea da epiderme, que forma os calos e as calosidades, qual é a diferença de calo para calosidade, gente? O calo é arredondado e ele tem um núcleo no centro. E esse núcleo, esse espessamento de pele, pode estar, inclusive, em contato com a derme, por isso que dói. Qual a característica, então, da calosidade? É tipo aqueles espessamento da pele que acontece no calcânio, que em algumas pessoas provoca rachadura, aquilo ali é calosidade. De tão grosso que estava a calosidade, acaba cortando a pele e formando as rachaduras. Bom, isso é só interessante porque quando um paciente vai ser retirado esse calo ou essa calosidade pelo podólogo, de preferência pelo podólogo, esse procedimento não sangra, porque ele não vai chegar na derme, ele vai apenas tirar ou diminuir a camada córnea da epiderme. E também não dói. Só dói se por acaso um calo já tiver atingido a derme. Mas como as células da camada córnea já estão mortas, isso não provoca dor. Então, retirar calo, calosidade, que não esteja próximo da derme, isso não dói, ok? E nem sangra, não pode sangrar, nem pode doer. Então, essa foto é para que vocês carreguem com vocês essa informação de que aí existe uma lesão na epiderme. Primeiro, por que eu sei que a lesão é na epiderme? Nós estamos vendo a diferença da pele da paciente para esse local que está avermelhado. Primeiro ponto. Segundo ponto, não está saindo nem uma gota de sangue. Nenhuma gota de sangue. Então, eu sei que é uma lesão na epiderme, tá? E a gente percebe que é uma lesão superficial. Bom, isso é importante demais, porque quando nós estamos cuidando de um paciente, se a gente não tratar essa lesão por 4 semanas, provavelmente ela pode rasgar a pele, porque já está machucada, já está lesionada, pode rasgar a pele e pode se tornar uma lesão bem maior. Uma lesão bem mais, aliás, uma lesão mais profunda. Por enquanto, ela está só na epiderme, mas pode se tornar uma lesão profunda. Com que, você poderia me perguntar, né? Com que se trata? Geralmente, as pessoas usam o creme barreira, né? Os hidrocoloides, os protetores
de PVC, como filme transparente, mas a maioria das pessoas, né, passa um óleozinho e não cobre, não trata corretamente. Não evita que essa pele, essa primeira camada da pele, que é a epiderme, que já está machucada, não se rasgue ou não se rompa e cause aí uma lesão mais profunda. Então, eu sugiro, você como cuidador, quando você olhar um vermelhinho desse, não menospreze. Pode ser esse vermelho em qualquer ponto do corpo onde esteja em contato com o colchão. Pode ser na cabeça, pode ser na orelha, pode ser nas costas, na região sacral, no calcânio, entre os joelhos, na perna, nas costelas, no cotovelo. Não importa onde é essa lesão vermelha, certo? Trate. Se for uma lesão grande, como essa daí, que está enorme já, você procura fazer um curativo. Ou você coloca o creme barreira nessa gaze, depois de fazer uma limpeza da pele, a antisepsia da pele. Você limpa a pele, depois pega uma gaze, coloca o medicamento, que pode ser um creme barreira, pode ser um óleo de girassol, e cobre, faz um curativo. E depois disso, você vai observar essa pele por 4 semanas, até ela voltar o que era antes, certo? Se piorar, se for evoluir para uma necrose, você tem que avisar a família para chamar um profissional de enfermagem que possa dar orientação. Ó, essa daqui está muito escura. Se não cuidar, poderia evoluir para uma necrose. Bom, a derme, isso é a epiderme. A derme, então, ela é o segundo. Opa, vamos voltar aqui. A derme é a segunda camada da pele. Ela tem vasos sanguíneos, tem um tecido de conectivo, um tecido de formação, né, da pele chamado colágeno. Aliás, um tecido não, desculpa, uma proteína construtora da pele, que é o colágeno. Fornece resistência, oxigênio e sangue. Sobre o oxigênio, só lembrando que numa ferida, o oxigênio ele vem também pela corrente sanguínea. Deixa eu só dar uma pausa aqui, 1 minuto, pessoal. Porque às vezes com o vídeo aqui atrapalha. Então, vamos voltar. Está indo aí? Tá. Então, deixa eu dizer, o oxigênio, às vezes você recebe essa informação, pelo amor de Deus, muito cuidado com isso. Tem alguns colegas, né, profissionais, que chegam e dizem assim, olha, deixa essa ferida aberta. Não cobre, não bota nada nessa ferida. Aí, isso ele quer dizer, esse profissional quer dizer para você, que é para a ferida oxigenar melhor. Tá? Isso tá certo? Tá, em parte tá certo sim. Se, por acaso, não precisasse cobrir essa ferida, colocar gaze, colocar fita, né, micropóreo, esparadrapo, qualquer outra coisa, essa ferida recebendo oxigênio do ambiente, isso é bem melhor para o ferimento. Desculpa. Poderia cicatrizar mais rápido, mas é a questão do custo e benefício. Você vai deixar a ferida aberta, aí vai pousar uma mosca, vai passar uma formiga, vai picar uma muriçoca, um pernilongo, sei lá, qualquer inseto que tenha aqui no Brasil que tem de carrada. Estamos aqui descobrindo vida. O nome dessa pessoa? Quem é? Descobrindo vida. Quem é Descobrindo Vida, meu Deus? Seja bem-vindo. O nome dela? Como é teu nome, linda?
escrever aí no chat? Né? Escreve no chat aí quem é Descobrindo Vida. Bom, depois ela escreve aí. Tá? Voltou? Tá? Então, vamos voltar aqui. O oxigênio, então, o que eu queria dizer no final das contas, trocando em miúdos, é que o oxigênio, ele vem pela corrente sanguínea. Tá? O sangue, ele vem também, o oxigênio, e esse sangue vai passar pela ferida e vai oxigenar, de uma certa forma, esse ferimento. Então, o ferimento, ele não fica descoberto de oxigênio, tá? E a questão de cobrir a ferida, colocar gaze, colocar fita, é uma questão de custo e benefício. Se, por acaso, você está perto de lugar que tenha esses insetos, porque não existe lugar que não tenha aqui no Brasil, então é perigoso você deixar um ferimento aberto, pousar uma mosca, a mosca deixar as larvas e causar uma infestação que a gente chama de miíase, com 2 Is, tá? E a miíase nada mais é que um descuido. Deixou a ferida aberta, a mosca pousou, se aproveitou, entrou, deixou as larvas lá e vai causar uma infestação que vai piorar a situação do paciente. Então, deixar a ferida aberta ou cobrir a ferida depende da situação. Se o cuidador vai ficar todo o tempo olhando o paciente, olhando a ferida de olho aceso, sem piscar, então tudo bem, deixar aberta. Mas se não for assim, gente, que a maioria dos casos não é desse jeito, então cobre a ferida, faz um curativo. Certo? Então tem que ter muito cuidado, muita calma nessa hora. Olha um exemplo aí. Eu poderia perguntar para vocês qual é o tecido que vocês estão vendo que é vermelho. Eu poderia perguntar para vocês. Mas eu já vou dizer, é a derme, tá? Esse rasgado aqui, ó, rasgado de epiderme, exposto à derme. Então, essa lesão aí foi provocada pela própria filha desse paciente que, quando ela ia pegar no pai dela, ela pegava pelo braço, ó. Tanto que eu digo aqui para os cuidadores que não pode pegar o paciente pelo braço, é por conta disso. Se a pessoa tem as unhas compridas, se pega com mais força, na pele do paciente idoso é muito fina, é mais fina que o comum. E tem pouca quantidade de água também, tem uma quantidade menor de água, e as fibras são menos elásticas. O que é que acontece? Quando você faz uma pressão e puxa essa pele, ela rasga. Ela rasga. E esse rasgado, a gente chama de cisalhamento. Mas na literatura hoje, as pessoas chamam também de skin tears, que é o rompimento da pele. Isso em inglês, né? Mas aí o que acontece? Quando essa pele é rasgada, você pode delicadamente colocar a pele no lugar, tá? Tentar aproximar as duas bordas da pele que foi rasgada, porque as células que foram afastadas, elas estão aí vivas ainda. Porque não aconteceu uma lesão, aconteceu uma lesão abrupta de rasgar a pele. Então, todas as células estão aí. Então, o que a gente faz quando a pele levanta? Não sei se vocês já viram, ou já participaram, ou já foram testemunhas, né? De uma pessoa idosa que rasgou assim o braço, passou por uma superfície rígida, rasgou o braço, e aí levantou a pele, ou rasgou a pele, cisalhou. O que você faz? Pega uma gaze, calça uma luva, né? Antes lava as mãos, pega essa pele, vai juntando bem devagar, colocando ela de volta no lugar. Tá? Quando você coloca a pele no lugar e encosta no outro pedaço, no outro dia, você faz um curativo, no outro dia, tá bem juntinho.
É como se tivesse feito até uma sutura. Então, só para demonstrar para vocês a derme e como a epiderme é fina e acaba rasgando com facilidade no paciente idoso. Já a hipoderme, quando eu fiz esse slide, era para mostrar sobre feridas nos pacientes, para o pessoal técnico, enfermeiro e tal, e eu coloquei depois uma ferida aqui que vocês vão ver. Mas o tecido subcutâneo, ele é um tecido esbranquiçado em algumas partes do corpo e outras partes do corpo, principalmente, por exemplo, no abdômen, a gordura é mais escura, mais amarelo, escuro. Então, é um tecido que vai nessa coloração, mas é gordura, tá? Células de gordura que nós acumulamos nesse tecido. O que mais a gente pode dizer? Ele tem muito colágeno, que é essa proteína construtora, é um depósito nutritivo, né, isolamento térmico e proteção mecânica. Porque quando a pessoa fica sem comer por muito tempo, não é o nosso caso, o organismo vai usar essas células que estão sem função. As células de gordura lá que não estão fazendo nada, se quando as pessoas ficam algum tempo sem comer, o organismo vai lá e lança a mão dessas células. Bom, e esse tecido adiposo, ele varia, não dá para a gente ter uma espessura desse tecido, porque ele varia com a idade, com o sexo e a parte do corpo. Conforme a gente vai envelhecendo, ele vai ficando ali, a gordura vai aumentando na região abdominal. Aqui eu tenho uma ferida, infelizmente uma ferida infectada de um paciente, a ferida que o tecido adiposo necrosou, tá? Uma necrose de tecido adiposo, uma morte de um tecido adiposo. A gente percebe o aspecto do tecido adiposo como se fosse pus. Lá na frente a gente vai ver que isso aí é a necrose de liquefação. Bom, aqui nós temos um resumo do que seria as fases da cicatrização. Percebe que essa autora que nós escolhemos para dar essa aula, ela divide em 3 fases, porque tem livros que dividem em 4 fases. Mas ela dividiu em fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelação. O que é isso? Uma ferida cicatriza conforme essas fases que a gente está apresentando agora. Primeiro, lá em cima, no quadro cinza, aparece a injúria. O que é a injúria? É os maus tratos à pele. Né? Depois disso, nós temos a fase inflamatória. Essa fase, ela é comum a toda ferida. Tá? O meu objetivo com essa aula para cuidador é também desmistificar alguma linguagem errada que você possa utilizar dentro dessa área de feridas, né? Aumentar o seu conhecimento e permear um pouquinho por esse mundo, que é um mundo muito extenso. Mas quando a gente fala inflamatória, eu vejo o leigo dizer assim, olha, essa ferida está inflamada. Quando o leigo quer dizer que a ferida está inflamada, a gente já entende que não é que a ferida esteja inflamada, ela já está infectada. Então, percebe a diferença de inflamação para infecção. Inflamação é um processo natural, fisiológico, que acontece depois de uma injúria. A infecção é um processo de colonização, de multiplicação de bactérias naquela ferida e que provoca necrose, odor desagradável e secreção, geralmente purulenta. Isso é infecção, tá? Então, use o termo correto.
Se é necrose, mau cheiro e secreção, a ferida está infectada. Se a pessoa passou por uma injúria, logo no início, e a ferida apresentou 5 sinais, que eu vou dizer agora. Dor é normal. Pense numa cirurgia, que nós vamos já ver. Dor, edema, o edema é um inchaço, que é normal. Dor, edema, vermelhidão, que a gente chama de rubor, ou eritema. Calor. E naquele lugar, ninguém pode nem tocar, ela perdeu a função momentaneamente naquele lugar, então isso é inflamação. Eu vou repetir. Dor, edema, calor, rubor e perda da função. Isso é inflamação. Isso acontece em todas as feridas, principalmente logo no início. Essa palavra bonita aí, hemostasia, é quando o organismo percebe um sangramento e ele provoca a formação de um trombo para fechar esse sangramento. Isso também é uma situação fisiológica que o nosso organismo ele desenvolve quando existe sangramento. Toda ferida sangra, principalmente quando começa a injúria, logo no início. Bom, esse processo inflamatório, que ele acontece entre 4 a 6 dias, a principal ação desse processo inflamatório é a migração de células de defesa para esse local. A migração de leucócitos, que são células de defesa, que vão fazer uma limpeza naquela ferida onde aconteceu essa injúria e onde as bactérias já entraram naquela ferida. Que bactérias que entraram na ferida? Aquelas que estavam na pele lá do paciente. Isso é a fase inicial. Passando para a segunda fase, que demora, em média, 20 dias, se for uma ferida pequena, porque feridas maiores vão ser mais dias. Fase proliferativa, nós temos proliferação de fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo, as secreções de glicoproteínas, essas proteínas vão ajudar também a formar o tecido, e colágeno. É outra proteína construtora do tecido conjuntivo, muito importante, que dá essa firmeza à pele, o colágeno. Conforme a idade, nós vamos perdendo o colágeno. Bom, migração de células epiteliais, essas células da epiderme e da derme vão para aquele lugar, para aquela ferida, para poder começar o processo de fechamento dessa ferida, e o tecido de granulação, que é um tecido vermelho, que é um tecido de reparo, tá? Quando, por exemplo, um músculo é cortado e as bordas desse músculo se afastam, vocês vão ver numa figura, não um músculo, mas outra lesão, se não tem como unir as bordas, não tem como suturar as bordas, no meio onde está afastado, o organismo ele produz esse tecido que a gente chama de tecido de granulação. É um tecido de reparo e não é mais um tecido original. E por último, a fase de remodelação, quando se remodela os tecidos, forma-se uma cicatriz e a ferida contrai. Tá? E geralmente a cicatriz ela é bem menor do que a ferida inicial. Então, quando a gente olha a cicatriz, a gente percebe, a cicatriz é menor do que a ferida inicial, então a gente percebe o tamanho do ferimento inicial, a gente tem uma ideia. Então aqui eu tenho o tecido de granulação. Quando vocês estiverem na frente de uma ferida, tá? Eu pulei essa foto na minha aula da tarde. Quando a gente estiver na frente de uma ferida, o objetivo é a gente ver esse tecido aí, esse tecido vermelho na superfície. A ferida, ela contrai a ferida, ela
ela é fechada de baixo para cima, com a formação do tecido de granulação, e das bordas para o centro. Tá? É assim que acontece o fechamento da ferida. Eu gosto sempre de mostrar, porque quantas vezes eu já não fui numa residência, quantas vezes, e uma pessoa leiga, principalmente às vezes familiar, que está fazendo os curativos, e eu fico assim com o meu coração apertado, porque eu queria que essa pessoa assistisse uma aula minha, para ela entender um pouquinho sobre tratamento de ferida, porque é muito ruim uma pessoa fazer um curativo sem saber o que está fazendo, na verdade. É muito ruim isso, é uma sensação, acho que muito desesperadora de quem passa por isso. Certo? E aí, o que eu... Sim, o que as pessoas dizem quando eu chego lá na residência? Doutora, tá muito vermelho, tá horrível a ferida, né? Deve estar com algum problema. Ora, se é o vermelho que a gente quer que se forme, às vezes está no osso, tá, por exemplo, a ferida está descoberta, tá num tendão, e esse vermelho tem que se formar todinho no ferimento, cobrir todas as estruturas, chegar na superfície para a ferida poder fechar. Então, esse vermelho... E vocês só estão vendo esses pontinhos brancos porque é foto. A olho nu, a gente não vê esses pontos brancos. É tudo vermelho. E está mostrando que a ferida está bem. A fase está correta. E, às vezes, ele sangra, porque ele está formando novos vasos. Então, ele é bem frágil, esse tecido. Bem, aqui é só para a gente ter uma ideia de como a ferida aliás, é uma forma didática que a gente usa de classificar as feridas pela cicatrização. A gente chama de ferida de primeira, segunda, terceira intenção. De uma forma bem simples, toda ferida cirúrgica ela é de primeira intenção. Primeira intenção é quando eu consigo unir as bordas. Então, nessa ferida cirúrgica, o médico corta vários tecidos, depois ele vem suturando os tecidos até ele chegar na pele e sutura a pele. Para quê? Para que ele consiga unir essas bordas, certo? Bom, logo com 24 horas se forma uma camada de queratinócito, que são as células da epiderme, e fecha essa ferida. Então, com 48 horas, na maioria dos casos, se estiver bem sequinha, como está aqui nessa foto, se não tem nenhum ponto aberto, como não tem aqui nessa foto, não precisa mais fazer curativo, pode deixar aberta a ferida, é até um benefício para o paciente. 48 horas após o procedimento cirúrgico, se estiver desse jeito. Já aqui é uma cicatrização por segunda intenção. O que é isso? Toda ferida que não se une às bordas, que não se tem condições de juntar as bordas, a gente diz que é cicatrização de segunda intenção. Ela vai contraindo, contraindo, contraindo até fechar. Já a terceira intenção é uma ferida que era cirúrgica e por quebra da técnica asséptica lá no centro cirúrgico, que é quebra da técnica asséptica? Alguém contaminou os tecidos do paciente. Isso acontece, tá? Isso acontece. Aquele profissional que usa celular no centro cirúrgico, aquele profissional que, em vez de ficar preso no centro cirúrgico, ele desce para comer do outro lado da rua, leva o estetoscópio. Vocês já sabem dessa história. No centro cirúrgico, não era para os profissionais saírem de lá. Eles têm copa, eles têm banheiro, têm área de repouso. Tá? Não era para os profissionais saírem. Por quê? Porque eles não podem estar trazendo contaminação de fora para o centro cirúrgico. Porque as cirurgias são muito delicadas. E se o profissional contamina os tecidos do paciente, acontece exatamente o que vocês estão vendo aí, tá? A gente chama de decência, um termo técnico, mas o que aconteceu? Alguma bactéria entrou no procedimento cirúrgico. Quando fechou os pontos, a bactéria já estava dentro dos tecidos.
se multiplicaram lá, as bactérias se multiplicaram e afastaram a pele e acabou rompendo os pontos. Isso acontece, infelizmente. É a terceira intenção, tá? Bom, fatores que interferem na cicatrização. Esses são importantes, esses conceitos, porque nós temos os fatores de dentro do organismo do paciente, por exemplo, nutrição. Claro que eu tenho que falar desses fatores, porque o cuidador, ele pode ajudar. Tá? Ferida precisa de uma melhora na nutrição do paciente. Quando ele está com uma ferida, ele tem que comer melhor, porque a própria nutrição vai ajudar na cicatrização. Circulação. Alguns pacientes, às vezes, têm problemas circulatórios. Isso vai dificultar o ferimento, tá? A cicatrização do ferimento, aliás. O emagrecimento. O emagrecimento mostra que a pessoa tem tecido reduzido, tem gordura reduzida, muitas vezes tem falta de nutrientes. E a obesidade, ela é ruim para a cicatrização, porque o paciente obeso, ele tem muitas citocinas inflamatórias. O obeso, ele vive num processo inflamatório do corpo dele. Então, isso também dificulta a cicatrização. E os hábitos de vida, hábitos de higiene, fumo, sono, bebida, esse tipo de coisa pode prejudicar o processo inflamatório. Aliás, pode prejudicar, desculpa, o processo de cicatrização. Os fatores extrínsecos. Nesses fatores, a gente pode ajudar um pouquinho. Por exemplo, diminuir a infecção, os corpos estranhos. Podemos diminuir os corpos estranhos, a sujeira da ferida. Nós podemos diminuir os agentes físicos e químicos. Agente físico, por exemplo, um objeto que esteja pressionando a pele do paciente. Agente químico, alguma pomada, algum material químico que não esteja fazendo bem para a ferida. Medicamentos. Quando a gente fala de medicamentos, está entrando esses outros de baixo aí, tudinho. Glicocorticoides sistêmicos, acho que vocês já ouviram falar nos corticoides, que são anti-inflamatórios muito potentes, mas em compensação, eles diminuem a ação do sistema imunológico. Anti-inflamatório, gente, ó, isso é tão interessante, né? Quando a gente não conhece, quando acontece uma cirurgia, a gente corre para o médico e diz assim, me dê logo um anti-inflamatório que eu não quero sentir dor. E o médico fica assim, né, numa sinuca de bico. Por quê? Porque ele sabe que após a cirurgia, o processo inflamatório vai acontecer. Então se eu tomo um anti-inflamatório, eu estou impedindo, basicamente, esse processo. Por isso, o médico, ele passa um remédio para dor, que é um anti-inflamatório, como a dipirona, o paracetamol, mas ele tende a passar anti-inflamatórios fracos. Ele não vai passar anti-inflamatórios pesados, porque, na verdade, a pessoa vai ter que sentir um pouquinho de dor após a cirurgia, porque é um processo normal. E quimioterapia. Quimioterapia maltrata as células de defesa, evita a cicatrização. Outro conceito muito importante, tá, para tratamento de feridas é contaminação, colonização e infecção. Toda ferida, ela é contaminada. Toda ferida tem bactérias nela, porque vocês já viram que da própria pele essas bactérias entram no ferimento. Então, toda ferida tem bactérias. É muito difícil a gente conseguir eliminar as bactérias de uma ferida. Agora, essas bactérias, elas estão quietas, se multiplicando e residindo como se fosse na pele. Estão bem quietinhas.
tá? Quando elas estão se multiplicando e estão quietas sem causar infecção, a gente chama de colonização, tá? Quando isso aí, o que que acontece? Para a gente que tratamos feridas, a gente sabe que quando o ferimento está melhorando de qualquer forma, mesmo com as dificuldades, então nós temos bactérias na ferida, elas podem estar colonizadas, mas elas estão ali num número estável e a ferida está dando um jeito de melhorar. Aos trancos e barrancos vai melhorando. Mas, quando por algum motivo as bactérias começam a se multiplicar de uma forma mais agressiva, causando danos nos tecidos, então esse processo está em colonização crítica. Acontece quando você está tratando uma ferida, ele não melhora. Não melhora de jeito nenhum. Está usando, às vezes, uns produtos bons e o ferimento não melhora. Por quê? Porque a quantidade de bactérias que tem naquela ferida está impedindo dessa ferida de cicatrizar. E, por fim, quando essas bactérias atingem 100 mil bactérias por grama, ninguém vai medir isso, não. Tá? Não dá para medir isso, a não ser que faça uma biópsia. Ninguém vai fazer isso. Então, quando essas bactérias atingem essa proporção aí nós percebemos outros sinais que nos dizem que é infecção. Quais são os sinais? Pus, secreção purulenta, odor desagradável, necrose, o tecido morre. Então, está mostrando para a gente que o ferimento ele está infectado. Tá? São conceitos importantes aí para o tratamento de ferida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá dando para entender, gente? Eu que vou perguntar. Eu começo a falar. Eu nem sei se estão entendendo. Deixa eu passar aqui. Eu esqueço mais não, o quê, Ana Nery? Natália Régia Guimarães Silva. Muito bem, eu dei uma pausa ali. Ou ele está apresentando ainda? Tá dando para entender? Tá, né? Muito bem. Como ninguém respondeu, eu vou para frente. Bom, esse aqui também não é difícil da gente visualizar, tá? Necrose, não é? Necrose é uma palavra que tem esse prefixo necro, que você encontra também em necrotério. Então, necro, esse prefixo vem de morte, de morto, né? E aí, o que significa? Morte de uma célula ou morte de um tecido. Então, esse prefixo aí, necro, quer dizer morte. Então, quando a gente falar de necrose, nós vamos ter aí a morte de uma célula, ou morte de várias células, ou morte de um tecido, e que é a última manifestação de um organismo celular que sofreu lesões irreversíveis, tá? Necrose, gente, não pode conviver com tecidos vivos. Quando você identificar, o meu objetivo aqui, dando essa aula para o cuidador, é que ele possa orientar pessoas onde ele venha a trabalhar, né? Onde ele venha a trabalhar para que possa tomar as atitudes corretas. Não é que o cuidador venha tratar uma ferida, que muitas vezes acompanha, sim, acompanha o tratamento, até faz curativo, porque às vezes é as pessoas de dentro de casa que estão fazendo curativo mesmo, não tem profissional. Então tem que ter um pouquinho de conhecimento, tá? A necrose, então, para o tratamento de feridas, tem dois tipos. Necrose de coagulação ou isquêmica, ou seja, faltou o sangue,
na pele do paciente e a necrose de liquefação. Então, assim, o objetivo é que você saiba o que é uma pele normal e que você saiba o que é uma coisa que está errada ali na pele do paciente, certo? Aí nessa foto nós percebemos, né, um tecido escuro, um tecido diferente da pele, um outro tecido amarelado por baixo, um processo inflamatório nas bordas. Então, não está nada bom aí, nada bom. Tem alguma coisa muito errada. Então, o objetivo é justamente esse, que o cuidador perceba o que está errado na pele do paciente, tá? Então, a necrose de coagulação é uma necrose que acontece que as proteínas ficam coaguladas dentro da célula. Então, as células endurecem, tá? Endurecem sem rompimento da membrana. E aí forma esse tecido escuro, tá? Um tecido escuro, na maioria da necrose de coagulação, elas são secas. Já na necrose por liquefação, a gente vem de líquido, né? As células se rompem. Em vez de ficarem íntegras, as células se rompem. E aí, como elas se rompem, todas as estruturas celulares, o citoplasma, o núcleo, eles vão se misturando, formando tipo uma papa, né? Juntamente com células de defesa, com bactérias, com a linfa, forma essa secreção chamada de pus. Tá? E geralmente, então, essas infecções, a gente tem certeza, essa necrose, que tem certeza que tem bactérias nessa necrose. Então, fazendo o resumo das necroses que a gente vai ver nas feridas, principalmente são essas duas. Ou é necrose de liquefação, ou é necrose de coagulação, certo? A necrose de liquefação é uma necrose úmida, você vê a ferida molhada, drenando secreção. Já a necrose de coagulação é uma necrose seca, mas está lá, certo? Olha, eu fico muito feliz se vocês estiverem entendendo, se vocês tiverem essa capacidade de identificar o que não está bem na pele do paciente, e é isso que a gente tem que passar para os colegas, tá? Inclusive para a família, porque o leigo, ele tem uma imaginação, né, até fértil. Quando muitas vezes a gente vê uma necrose num paciente que tem que ser retirada, às vezes tem que até fazer um procedimento cirúrgico nesse paciente, o leigo está vendo um cascão, está vendo uma ferida coberta por essa necrose, pensa que isso é normal, pensa que depois que cair essa necrose, a ferida cicatriza, sabe? Viaja porque ele não conhece. E a necrose, ela não sai. Ela é rígida, ela está ali só atrapalhando a cicatrização do paciente e causando dano. Então, a necrose úmida, ela pode ser branca, palha, amarela, pastosa, a líquida, como acontece no furúnculo. Furúnculo é um tipo de necrose de liquefação. Os tumores. E já a necrose de coagulação seca, ela pode ser marrom, preta, rígida e petrificada, como uma pedra, que ela secou tanto, perdeu tanta água que ficou tipo uma pedra. Então, isso é para vocês apenas conhecerem. Outra coisa que eu coloquei aqui é para que vocês não venham a falar errado. Na verdade é essa. Essa escara nada mais é que uma tampa que recobre uma ferida. E essa tampa é uma necrose, tá? É uma necrose. Ela pode ser um pouco mais dura, um pouco mais amolecida, mas é uma escara. E que você fale corretamente, porque hoje à tarde eu estava dizendo, deixa eu voltar aqui, isso aqui é uma escara. É uma lesão, uma ferida que tem essa tampa cobrindo esse ferimento, e essa tampa a gente chama de escara. Quando o enfermeiro ou o médico tirarem essa tampa, porque só sai com lâmina de bisturi, só sai cortando, tá? Quando eles tirarem essa tampa, vai aparecer a ferida por baixo, em qual tecido ele já está danificado pela lesão.
Então, outro tipo de escara, ó, escara só é a tampa, não é a ferida toda. Essa lesão aqui tem uma escara, geralmente preta, né? Ó, uma escara que está fechando a visão da ferida por baixo. Então, a nossa função é tirar essa escara, fazer uma outra palavra que nós vamos ver já já aqui na frente. Outra palavra que a gente usa nesse mundo de tratamento de feridas são os esfacelos, tá? Esfacelos são tecidos mortos também, tá? É necrose também, tecido morto. Nenhum tecido desse é um tecido normal. Mas acontece que é um tecido mais fino, que está misturado à ferida, tá? Às vezes ele está aderido à ferida. Ele pode ser mucoide, macio, úmido, mesclado, de várias cores. Vocês vão ver na foto, é mais interessante. Aqui nós temos uma mastectomia numa pessoa, numa paciente idosa, foi retirada a mama direita, né? Foi feita uma cirurgia, não estava cicatrizando por primeira intenção, mas a cirurgia começou a abrir, percebe que começou a abrir todinha, ficou só uma parte ali dos pontos fechado, e aí formou esse tecido, esses pedaços de tecido amarelados, que são necrose. E a gente chama essa necrose, poderia ser até uma necrose de liquefação, porque é úmida, mas na linguagem médica e da área da enfermagem, a gente diz que são esfacelos, tá? Não é coisa boa, não. Quando você ouvir essa palavra, saiba que nem necrose, nem esfacelo, nem escara são coisas boas. Tudo é tecido morto que se instala na pele do paciente e que deve ser retirado. Aí, para retirar, deixa eu só passar um pouquinho, depois a gente volta aqui. Para retirar, queria mostrar essa palavra. Debridamento, tá? É uma outra palavra que a gente usa também na área de feridas, tá? Debridamento. Pode também ter um S aí depois do E. Pode ser, então, desbridamento também. É a remoção de tecidos mortos e de corpos estranhos de uma área lesada até a exposição dos tecidos. Ora, eu estou mostrando, tá? Não é obrigação de vocês decorarem isso, mas de repente você está lá numa residência ajudando nesse paciente e ele já identificou, alguém já identificou uma necrose, aí chega um profissional e diz assim, vai ter que fazer um desbridamento. E ninguém sabe o que é. Aí, às vezes, o profissional tem que inventar uma palavra, como inventaram, né? O povo diz assim, é a raspagem, tem que ir para raspar. Muitas vezes o médico não raspa nada, ele corta, ele tira com uma lâmina de bisturi, certo? Não tem raspagem, porque raspar é passar a lâmina e sair raspando o tecido. Então, assim, isso é invenção, porque não conhecem as palavras corretas, aí vão inventando palavras. O correto é, quando se vai retirar um tecido morto, a gente chama de desbridamento ou debridamento, tá? É só mais uma nomenclatura para vocês conhecerem, né? Porque na área de feridas a gente fala muito isso, ok? Deixa eu voltar aqui para cá para a gente poder entender. Então, aqui são esfacelos que precisa de desbridamento, depois a gente vê como são esses desbridamentos. Aqui também, necrose, né? Escara. Quando você falar em escara, que é só a tampa que cobre a ferida, fale a palavra certa. Porque um dia desse uma colega falou ascari. Ascari é a lombriga. Tem nada a ver com escara, certo? É escara, o nome correto da palavra. Bom, mais um conceito aqui muito importante para a gente, que é importante que você saiba que algumas feridas,
elas não cicatrizam rápido, elas demoram muito tempo e às vezes não querem cicatrizar de jeito nenhum. Os familiares dizem assim, eu já usei tudo e ainda não melhorou o ferimento. O que está acontecendo, né? É porque essa ferida pode ter as bactérias se unido e formado o que a gente chama de biofilme bacteriano. O que é isso? Ora, o biofilme são estruturas de bactérias que elas fazem uma casinha. Eu vou mostrar a figura, porque só falando assim é horrível. Mas eu vou mostrar aqui ó, uma casinha. Pronto, tá aqui. Elas tecem uma estrutura. Deixa eu voltar só aqui para. Com a frente. Com uma matriz que eles chamam de polimérica extracelular, com substâncias químicas que elas mesmas produzem, proteínas, carboidratos que as bactérias produzem, aí elas fazem como se fosse uma casinha. Qual é o objetivo delas fazerem isso? Ó, primeiro elas chegam lá no tecido, ou seja, elas podem chegar na ferida, elas se instalam dentro da ferida, aí elas dizem assim, opa, essa ferida tá boa para a gente se multiplicar. Chegam poucas. Na verdade, primeiro chega uma. Uma chega lá dentro daquela ferida, ó, avalia o local que é apropriado, chama outras bactérias, elas se unem, começam a se multiplicar. Olha que seres, né, organizados. Aí começam a produzir uma substância química, que a gente chama de matriz extracelular, aliás, polimérica, elas começam a sintetizar essa substância que serve de proteção para elas mesmas. O que é importante nisso? É que, às vezes, esse paciente está tomando antibióticos por via oral, que o médico prescreveu. Às vezes, está usando produtos bons na ferida e essa ferida não melhora. Não melhora porque o antibiótico não consegue penetrar nesse biofilme, nessa formação de bactérias, tá certo? E aí essa ferida pode ser tratada de todos os jeitos e a ferida não melhora de jeito nenhum, porque algumas substâncias não penetram no biofilme. E aí qual a função desse biofilme, né? Qual é o objetivo das bactérias com esse biofilme? Elas se multiplicarem. Olha que chegou uma ou duas aqui. Olha a quantidade que já está aqui, né? Elas se multiplicam dentro desse biofilme de uma forma segura para elas. Depois que elas se multiplicam, elas acham ruim, tá tudo junto, e saem de novo para fazer outros biofilmes por aí, no ferimento. E aí elas vão fazendo uma capa nessa ferida. E essa ferida vai ter dificuldade de cicatrizar. Certo? Então, feridas infectadas por biofilme, teria até que se fazer uma biópsia para saber que tipo de micro-organismo está causando essa colonização e essa infecção. Aqui eu tenho uma paciente, olha só, o que eu quis mostrar aqui nessa foto para vocês. Eu tenho uma paciente que ela fazia o curativo sozinha, idosa, diabética, hipertensa, obesa, certo? E fazia os curativos só. E ela tinha várias lesões na perna, lesões grandes, com odor desagradável, com drenando secreção purulenta, né? Veja que a pele dela ao redor está toda maltratada, é uma pele já praticamente morta, a pele da paciente. Então, o que eu posso desconfiar numa situação dessa? E muitas vezes ela estava só lavando com soro. O soro não mata bactérias, o soro só faz lavar as bactérias, mas matar não mata não. E biofilme, nem pensar. Se o antibiótico não elimina o biofilme, imagine soro. Então, o que eu poderia pensar dessa ferida, eu como enfermeira? Que essa ferida está cheia de biofilme. Se a pessoa não usasse
produtos corretos, produtos bons, para eliminar essas bactérias dessa ferida, essa pessoa vai perder a perna, com certeza. Talvez tenha sido o que aconteceu, nem sei. Mas é para você entender que existem feridas muito complexas, que precisam de uma boa avaliação e que quando não está melhorando. A minha intenção é que você perceba a ferida do paciente e saiba dizer, olha, está melhorando, está fechando, está diminuindo o tamanho, está formando tecido de granulação. Porque o profissional que está trabalhando com você, digamos, um enfermeiro, um médico que está acompanhando, ele precisa dessas informações. Está melhorando, não está melhorando? Está formando o tecido vermelhinho de granulação? Está com algum odor, com um cheiro ruim? Está com alguma secreção? Isso você pode conhecer sim, tá? Esse é o objetivo. Porque a gente vai ter que desconfiar do biofilme, tá? Do biofilme bacteriano. Bom, outro conceito importante, aí entra sim a função do cuidador, porque de repente você vai ter que fazer um curativo, não tem um técnico de enfermagem para fazer, não tem um enfermeiro para fazer o curativo. Com certeza, algumas das colegas que já trabalham já passaram por essa situação de fazer curativo na residência dos pacientes, né? Então, acontece muito isso. Como limpar a ferida? Feridas grandes, que não sejam no rosto do paciente, se não for no rosto, perto do ouvido, porque nessas áreas não dá para fazer o processo de irrigação. A melhor forma é irrigar essa ferida. Molhar de uma forma adequada, tá? A irrigação, então, é dessa forma. A gente faz um único furo no soro. Se ele já tem esse furinho, por exemplo, soro de farmácia, esse aí é um soro hospitalar. Cloreto de sódio, né? Soro fisiológico a 0,9%. É um soro hospitalar. Mas, quando a gente vai fazer o curativo, se for um soro hospitalar, a gente faz só um furo. Não pode ter mais do que um furo, tá? Porque se você furar muito, você perde a pressão. E a pressão adequada é a pressão apenas de um furo. Então, no soro lá da farmácia, ele já vem furado. Você pode lavar com o método de irrigação. O que é isso? É molhar a ferida com essa pressão, causando, com a pressão correta, uma limpeza nesse ferimento. Obtendo uma limpeza, inclusive até retirando bactérias que estão na superfície. Agora, só uma observação, né? O cuidador ele tem que visualizar como é que ele vai deixar o paciente depois que ele faz o procedimento, tá? Eu jamais faria dessa forma aí essa limpeza, porque a água da ferida está caindo na cama, no lençol do paciente. Mas aí é um hospital, claro que esse lençol vai ser retirado. Desculpa. Veja que, se por acaso você acabou de dar banho no paciente, você deu o banho nele, logo após o banho você vai fazer o curativo. Então, você não vai molhar a cama do paciente que você já arrumou. Você pode colocar um saco plástico, pode colocar uma toalha em cima do saco plástico, inventa aí uma forma. Ou você pode pegar uma fralda, colocar aí debaixo do paciente e aparar essa água, tá? A única coisa que você não pode fazer é molhar a cama do paciente, como está sendo feito aí. Encharcando a cama com o soro que está descendo da ferida. Não é nem higiênico, né? Não é nem higiênico você fazer isso. A irrigação das feridas deve ser assim. Agora, com que se lava a ferida? A solução salina, ó, salina aqui. Solução salina é o soro fisiológico, tá? Solução de ringue é outro tipo de soro que só tem nos hospitais, mas pode ser lavado a ferida com o ringue. E
a solução de betaína e polihexamida. Essa solução, gente, é o famoso PHMB, tá? Que é também polihexamida, com betaína, aliás. A sigla dele é esse, PHMB. O PHMB, ele é uma substância que é cara, hoje no mercado é muito caro, mas em compensação foi provado que é o único medicamento, é a única substância que elimina o biofilme, que tem condições de reduzir, não é, bactérias de todo jeito, bactérias inclusive que formaram aquela casinha para não serem destruídas. Então é uma solução muito boa, mas é uma solução muito cara, é um antisséptico que hoje a gente usa para eliminar o biofilme nas feridas e eliminar qualquer tipo de micro-organismo, porque o PHMB elimina qualquer tipo de micro-organismo. Se você, depois dessa aula, mais tarde, procurar esse PHMB, você vai encontrar vários fabricantes que produzem esse medicamento, como a Bebral, a Elianto, a Pielsana, tá? Ele pode ser usado numa ferida desde o início do tratamento até o final do tratamento. A gente lava primeiro com soro, depois a gente coloca na gaze o PHMB, encosta na ferida, deixa passar pelo menos 10 minutos e depois tira essa gaze. Pronto, simples assim, já fez o tratamento com o PHMB. Ele fica na ferida por 48 horas e fica retirando as bactérias daquele ferimento. Tá? Então, para nós enfermeiros, às vezes a gente vai na residência da pessoa, dá todas as orientações, aí a pessoa não tem cuidado com a gaze, não lava as mãos, não calça a luva, né? Pega de todo jeito. Só não vai piorar a situação do paciente, porque às vezes a gente já prescreveu o PHMB e as pessoas já estão usando. E aí o PHMB se encarrega de matar qualquer micro-organismo que a própria pessoa que está fazendo o curativo está levando para dentro da ferida. Certo? Então a gente tem essa opção. Bem, a prata, gente, ela é bactericida. Ela também mata bactérias e também elimina o biofilme. Então, hoje, a gente tem muitos compostos, muitos produtos, muitos curativos, coberturas, que a gente chama, com prata, para diminuir as bactérias e eliminar o biofilme. Porque é o que a gente pode fazer, tá? Um desbridamento eu já falei. O desbridamento, que é a retirada do tecido morto, ele pode ser de 5... Vou já concluir, viu, gente? Ela pode ser de 5 formas. O cirúrgico, ou instrumental, que é o que o médico faz. O mecânico, esfregando uma gaze e tirando pele morta, até você ou eu estamos fazendo desbridamento. Acontece muito na erisipela, que a pele começa... A erisipela é uma infecção bacteriana na epiderme e na derme. A gente passa uma gaze e a pele começa a sair, a pele morta. Então, isso é desbridamento. O enzimático é feito com enzimas, o autolítico é o debridamento do próprio corpo, o próprio corpo é que vai fazer essa retirada do tecido morto, aos poucos, mas a gente usa algumas coberturas para ajudar. E o biológico, deixa eu dizer aqui, tem até um quadro aqui melhor, tá? O instrumental conservador é feito pelo enfermeiro, o cirúrgico é feito pelo médico, se usa pinças, lâminas, tesouras, dermátomos são aparelhos que vão tirando a pele superficial, e curetas de raspar mesmo. Geralmente se usa lâmina de bisturi e tesoura. Mecânico. O mecânico, aqui no Brasil a gente não usa, porque poderia ser pela hidroterapia, é muito difícil. Seria assim um recipiente com água borbulhante que vai fazendo a limpeza da ferida. Isso é um tipo de debridamento, tá?
A gaze seca ou úmida, colocar uma gaze e esperar secar, depois puxar para ver se sai alguma coisa. Isso causa dor, então ninguém faz isso. A fricção é só passar a gaze e ver o quanto sai de pele morta, né, nessa sua gaze. Bom, o enzimático, nós temos a papaína, que é uma enzima que vem do mamão papaya, muito utilizado no nosso meio. Essas enzimas vão destruir colágeno, vão destruir fibrina e vão provocar a retirada do tecido morto. Então, a papaína, a fibrinolisina e a colagenase. A gente pode prescrever, o enfermeiro pode prescrever a colagenase sem antibiótico ou um médico. Já o autolítico, a gente usa aí os curativos especiais, as coberturas que tem no mercado, pode ser prescrito por um enfermeiro ou por um médico que saiba, que conheça o hidrocolóide, os hidrogéis, a hidrofibra, os cremes hidrofílicos, os alginatos de cálcio e os ácidos graxos essenciais, que são os óleos de girassol, que a gente usa muito. Todos ajudam o organismo a colocar para fora essa necrose. E, por fim, o biológico é só por curiosidade, gente. Funciona assim: são larvas de moscas cultivadas em laboratório, que a gente chama de biotério. Só quem faz esse tratamento são 2 enfermeiras lá em Pernambuco. Elas pegam essas larvas, elas contam, em média são 40, 50 larvas, que elas contam, colocam dentro da ferida, cobrem com gás e um filme transparente de plástico. E aí, com 2 dias, elas vão e descobrem o curativo e tiram as larvas, uma por uma, e elas têm que contar a quantidade de larvas que elas colocaram lá. Qual é o objetivo? Essas larvas, segundo elas, as enfermeiras, essas larvas comem a necrose. Teoricamente, comem a necrose e vão eliminar a necrose dessa ferida desse paciente. Mas aqui no Brasil, esse tratamento não foi para frente, porque pela própria resistência do paciente de botar um monte de larvas na ferida, fechar e passar 48 horas com essas larvas fervilhando na pele, né? Inclusive fizeram um teste lá no IJF, mas ninguém quis. Os pacientes rejeitaram o tratamento. Por esse motivo, esse tratamento biológico não foi para frente, tá? Aqui é só para dar um exemplo de que debridamento, a gente tem uma técnica aqui, eu coloquei só para você entender como é. Aí é uma necrose seca, uma necrose dura, que a gente chama de necrose de coagulação. Onde? Na região sacral do paciente, que é onde mais forma a ferida. Por conta de um bom cuidador, né, infelizmente, os pacientes passam por esse desconforto. Uma ferida dessa, que tem mais de 10 centímetros, vai demorar pelo menos... Ixi, Maria. Peraí, gente. Saiu aqui do ar, Idapone. Eu que toquei alguma coisa aqui. Voltou? Quer? Voltou, saiu do ar. Não, tá. Técnica de square. Bom, então, uma ferida dessa vai demorar pelo menos uns 10 meses para cicatrizar, porque é 1 a 2 centímetros por mês a cicatrização, tá? Outra coisa, quando vocês estão vendo aí que nessa foto do meio, a pessoa está com uma lâmina de bisturi, cortando, né, fazendo os cortes na necrose, e é uma necrose dura. Então, quando a gente usa pomada em cima dessas necroses, sem fazer essa técnica de, pelo menos, cortar, fazer esses riscos na pele do paciente, morta, na pele morta, o medicamento consegue penetrar e agir. Por exemplo, se é uma papaína, se é uma enzima para desbridar, ele consegue agir. Mas em cima da necrose dura e seca, é mesmo que está gastando dinheiro fora, jogando dinheiro fora. Não consegue ter uma boa penetração desse medicamento, tá certo? Então, é importante você conhecer para que você possa mostrar para o familiar que o paciente está com uma necrose, que tem que ser retirada e que tem que levar para o enfermeiro,
ou que tem que mandar para um médico, certo? Quem vai identificar isso? É o cuidador, né? O cuidador que está lá com o paciente, está vendo os tecidos do paciente todo dia, né? É lógico que nós vamos falar de evitar isso aí, que a grande função do cuidador é evitar esse ferimento, tá? Mas, de repente, você foi contratado e quando você chega lá já tem a ferida nessa condição. Um bom cuidador que vai fazer todos os procedimentos para evitar essas feridas, né, não acontece isso, não acontece um ferimento desse tamanho, nessa proporção e com essa necrose. Se está nas mãos de um bom cuidador, isso aí praticamente não acontece. Tá? As feridas podem aprofundar nesses tecidos. O objetivo é da gente conhecer o que é uma necrose. Eu vou ficar muito feliz de saber que um cuidador identificou esse mal no paciente, né, e disse, olha, para a família, tem que chamar um enfermeiro, tem que levar esse paciente no médico, isso aí é uma necrose, né, pode causar uma grande infecção no paciente, inclusive pode levar o paciente à morte, né? Isso é a função do cuidador, porque às vezes tem familiares que pode até ter alguma pessoa da área da saúde que conheça alguma coisa, mas às vezes tem familiar que não conhece nada. Não é culpa dele, não é. Porque ele precisa de pessoas que conheçam e possam orientá-lo. Às vezes ele não tem, né? Então, pode ser função do cuidador fazer essa orientação para a família, mostrar o que é que está acontecendo com o paciente, ver quando está complicando, né? E pedir ajuda. Tá certo? É essa a minha intenção de mostrar essas coisas para vocês, tá? Hoje não dá, mas amanhã, com certeza, eu vou tentar passar esses slides que nós vimos hoje no nosso grupo, para vocês, né, poderem ver novamente.